nós vamos iniciar mais uma história, a terceira contada em formato sanduíche. Jesus começa a falar da missão dos discípulos, a primeira missão. Ele envia os seus discípulos para essa missão, vem o relato da morte de João Batista, termina de contar o relato da morte de João Batista e ele retorna com os discípulos voltando desta missão e acontecendo a primeira multiplicação dos pães. Então, vamos aqui considerar este aspecto que está envolvido agora nesta parte. Então, Jesus envia os 12 discípulos e aqui estão as recomendações e possivelmente não há registro disso, mas Jesus deve ter aproveitado esse período para recarregar suas energias, para também estar em algum retiro. E quando Jesus os envia, dá as orientações, dá as instruções, então essa é a primeira missão dos discípulos, entra o assunto da morte de João Batista. Só esse trecho que vai do verso 14 até o verso 29, nos permitiria gastar a lição toda, pensar em João Batista, em todos os elementos, em todos os eventos que marcaram a vida desse homem, de quem Jesus declarou ser o maior nascido de mulher. E nós muitas vezes ficamos pensando, ora, se o maior nascido de mulher, se a este homem, a quem Jesus exaltou desta maneira, foi o precursor do Messias, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, se a este aconteceu o que aconteceu, o que é que nós podemos esperar? Irmãos, nós não temos todas as respostas para o assunto do sofrimento. E, na verdade, nós só iremos compreender de forma mais ampla e poder explicar e compreender as questões relacionadas ao sofrimento quando nós estivermos na eternidade. Não temos, podemos usar quaisquer argumentos que existem e são bons argumentos até, mas sempre parece que fica faltando alguma coisa. E uma coisa é certa, João Batista se tornou um mártir e, como tal, ele se tornou num grande exemplo, numa fonte de motivação, de inspiração para que tantos outros cristãos que vieram anos e décadas depois de sua morte pudessem suportar com firmeza o seu testemunho, mesmo enfrentando leões, fogueira, apedrejamento. O exemplo de João Batista se constituiu numa fonte de afirmação da fé e certamente abençoou muitas pessoas. Há alguns que creem que João Batista esteve entre aqueles que ressuscitaram junto com a ressurreição de Cristo e apareceram a tantos na cidade de Jerusalém e depois, como as primícias, subiram com Cristo e foram entronizados no céu. Há quem creia isso não está revelado, pode ser que tenha acontecido e pode ser que não, nós não sabemos. O fato é que Deus nos convida, irmãos, Deus nos chama para servirmos na sua causa, na sua obra, e Ele nunca disse que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco, mas não prometeu facilidades. E hoje nós sabemos há milhares de pessoas que enfrentam desafios para viver a sua fé, para testemunharem do amor de Jesus. Às vezes esses desafios estão dentro da própria casa, às vezes estão relacionados ao lugar onde a pessoa trabalha, onde mora, onde estuda. Às vezes o desafio está até na própria igreja que a pessoa frequenta. Mas seja como for, nós devemos olhar para o exemplo destes milhares e, quem sabe, até milhões de pessoas que com o sacrifício da sua vida permaneceram fiéis. E Deus nos chama para sermos fiéis e nos chama assim, se necessário for, a sacrificarmos por Ele. E então a história termina, esta parte, ela vai terminar quando os discípulos voltam. Tudo indica que esta primeira multiplicação de pães, ela aconteceu num território na parte mais ao norte do Mar da Galileia, em Betsaida. Lucas 9:10 nos afirma isso. E é outra cena linda. Jesus então teve compaixão daquela gente e ele disse para os discípulos: olha, eles já estão conosco há 3 dias, vocês
providencia alguma coisa para eles comerem, porque eles estão aí como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão deles. E os discípulos queriam despedir a multidão, mas Jesus disse, não, veja o que tem. E João nos diz que André localiza o menininho que tinha lá os pãezinhos e os peixes, e Jesus então multiplica, eles se distribuem, se assentam e comem da sobra. E essa história tem muita coisa linda, e que infelizmente pela extensão dos relatos dessa semana não podemos nos aprofundar, mas a verdade é que esse registro também nos atesta acerca do cuidado mantenedor de Deus para com seus filhos. Lá o profeta Isaías nos diz que a água e o pão dos seus filhos serão certos. O problema muitas vezes acontece quando nós queremos mais do que água e pão e criamos ansiedade por isso. Mas Mateus 6, Jesus também disse, olha, busquem a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa cena e esse evento da multiplicação dos pães encheram aqueles israelitas de entusiasmo e eles queriam agora coroar Jesus como rei, como Messias, aquele que deveria libertar. Quem mais poderia ser? Se um soldado se ferisse na batalha, ele curaria esse soldado. Não precisaria tantos suprimentos porque ele tem poder para multiplicar pães, para dar e alimentar multidões. E Jesus, percebendo isso, ele envia os seus discípulos para que saiam correndo e ele se retira a sós. E esses discípulos, muito possivelmente, eles estão indo de Betsaida para Genezaré. E Jesus, diz aqui o texto, que lá pela quarta vigília, que era o quadrante final da noite, muito possivelmente entre 3 e 6 da manhã, Jesus se apresenta entre eles. Havia ali também ventos, talvez não tão fortes como na tempestade. Jesus se apresenta andando sobre o mar, mais uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza. E esta cena, este cenário, né, que já nos coloca aqui na lição da quinta-feira. Eu já invadi a quinta-feira, sem mencionar que estava na quinta-feira, me perdoem, e já estamos aqui na quinta-feira. Eu misturei quinta e quarta, mas aqui estou dizendo, já estávamos na quinta-feira, desde a cena aqui da multiplicação dos pães, apenas esqueci de demarcar, mas ele nos coloca nesta situação, e Jesus então faz com que os discípulos se afastem, e eles endurecidos, eles não entenderam a atitude do mestre. Foi uma decepção para eles, porque as expectativas que eles possuíam, aquilo que eles imaginavam, não era aquilo que Jesus viera para oferecer. Eles sonhavam com um reino terreno, com um reino terrestre, onde Jesus reinaria, eles seriam seus ministros, mas Jesus não veio com essa proposta. O reino que Jesus queria implantar era um reino espiritual, não um reino material. E os discípulos estavam com o coração endurecidos para entender e aceitar esta característica do reino de Deus. Muitas pessoas criam expectativas acerca de como deveria ser a igreja, de como deveriam ser os pastores, de como deveriam ser os membros, e muitas vezes se decepcionam e endurecem o coração. Não vamos nos esquecer, as coisas espirituais, elas precisam de discernimento espiritual. Eu oro para que Deus nos capacite para que tenhamos esse discernimento espiritual.